O episódio 7 de O Verão que Mudou Minha Vida é o episódio da despedida de solteiro e muitas coisas aconteceram nessa quase uma hora que esse 7º episódio da 3ª temporada tem. Vamos conversar sobre ele? Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube e tô fazendo vídeos semanais sobre todos os episódios da 3ª temporada de O Verão que Mudou Minha Vida, então já se inscreve no canal e já deixa um joinha nesse vídeo. Enquanto eu vou falando, você pode também me contando o que é que você achou do episódio. Meu Deus, sério, eu passei mal. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, é @MariSBianchini, no Instagram e no TikTok. E eu gravei a minha reação assistindo a cena da praia no final do episódio. E vou soltar esse vídeo nas redes. Então, se você quiser me ver chorando um pouco, vai lá e me segue, tá? Até porque tô tentando chegar aos 70 mil seguidores nas duas redes. Com isso dito, vamos falar do 7º episódio? Então, o episódio 6, ele tinha acabado com aquele momento entre a Belly e o Conrad, né? Quando ele se machuca no surf e ela vai ajudar ele a lidar com o machucado. E aí o Conrad encosta a cabeça no ombro da Belly. Ela depois coloca a mão no lugar onde ele tinha encostado a cabeça. E ela percebe que os sentimentos dela pelo Conrad não foram embora. Eles estão aí ainda, né? É um momento, uma cena bem bonita. A gente falou dela no vídeo anterior, né? Do episódio anterior. E esse momento deixa a Belly perturbada. Claramente perturbada, porque é assim que o 6º episódio acaba. E aí, nesse início do 7º episódio, a Belly tá mentindo pra si mesma, né? Ela ainda tá só ela e o Conrad na casa de Cousins, e ela tá dizendo pra gente, através de uma narração, porque quanto mais o tempo passa, né? Quanto mais os dias vão passando. Mas eu percebo que aquele momento, na verdade, não foi sobre o Conrad. Foi sobre o peso que eu tô sentindo organizando esse casamento, e sobre o quanto a ideia de me casar, né, é uma mudança muito grande e tudo mais. Então, a Belly tá mentindo pra si mesma, e ela faz muito isso ao longo desse episódio. Acho que esse é um grande ponto dessa história toda, né? Porque acho que a gente não estaria nessa situação se a Belly fosse honesta com ela mesma sobre os seus próprios sentimentos. Ela não consegue fazer isso e ela tá à beira de um colapso nesse 7º episódio. Isso fica muito, muito claro. Só que aí, então, a gente tem todo mundo indo pra casa de praia nesse episódio. Faltam 3 dias pro casamento. O tempo passou assim, né? Faltam apenas 3 dias pro casamento. Então, Jeremiah, por exemplo, ele chega ali de volta na casa de praia e a gente já tem um outro momento, assim, da Belly indo cumprimentar ele, tirando as coisas do carro, né? E o que ele tá levando pro casamento, né? Pra despedida de solteiro também, né? É camisinha, bebida, chips, maconha, só reforçando também esse posicionamento do Jeremiah, principalmente nessa temporada, né? Onde, apesar de o tempo ter passado, 4 anos terem se passado, ele ainda não amadureceu e tem agido, tem tido atitudes mesmo de uma pessoa irresponsável, de uma pessoa que não é um adulto. De fato, se a gente for analisar, ele não é um adulto, né? Ele tem 21 anos ainda é muito jovem, principalmente pra estar se casando. E aí, nesse episódio, como eu falei, a gente vai ter a despedida de solteiro, tanto do Jeremiah quanto da Belly. A da Belly foi organizada pela Taylor, ok, normal. A do Jeremiah quem organizou foi o Conrad, então ele tá ali tentando agir com normalidade, tentando estar presente pro irmão. Então chegam, além do Jeremiah, para a despedida de solteiro, a Taylor e a Annika, outra amiga da Belly, e chegam os amigos do Jeremiah, né? Então a gente tem o Blake, que depois é mencionado que é um ex do Jeremiah, o Sabiá, que é um amigo da faculdade, tem mais um outro moço que eu não entendi o nome dele, não me lembro agora, e o Steven chega e ele traz a Denise também. A Denise é convidada para a despedida de solteiro. Então essa galera toda tá chegando e as coisas vão se desenrolar a partir disso. Mas a gente também tem o resto das pessoas chegando para o casamento já, né? Os adultos. Então, a Laurel e o John, pais da Belly, chegam, estão ali numa pousada, eles não vão ficar na casa de praia, quem vai ficar ali são os jovens. E a gente também tem o pai do Jeremiah e do Conrad, o Adam, chegando e trazendo a Killy, que é a amante dele, com a qual agora ele tá oficialmente se relacionando. E a Laurel quase perde a cabeça com isso, e com razão, né? Porque, pelo amor de Deus, o Adam traiu a Susana com essa moça e agora ele traz essa moça como namorada dele. Muito foda, né? Tipo assim, um comportamento surreal. Mas tem um momento onde o John vira pra Laurel e ele fala, cara, eu acho que não é nem aquilo que tá te irritando. É o fato da Susana não estar aqui. Não é aquilo estar aqui que é um problema, é a Susana não estar, né? Então, de novo, a gente tem esse peso da falta da Susana nessa história, que aqui é lembrada com essa conversa entre a Laurel e o John. Falando Laurel e John, mais pra frente no episódio, eles estão só os dois bebendo, e eles começam a conversar sobre a despedida de solteiro dela, né? Porque eles se casaram, tem um clima ali e os dois acabam ficando. Apesar de isso já ter acontecido em outro momento na temporada, né? Onde a Laurel acabou meio que se arrependendo porque eles não escutaram o telefone tocar quando a gente teve o acidente do Steven. Então ela tava um pouco culpada por ter tido uma recaída com o ex-marido. Só que
os dois ficam de novo e eu confesso pra vocês que eu tô torcendo pra eles voltarem. Ai, não sabemos exatamente o que aconteceu, né, entre eles pra eles terminarem o casamento, mas eles estão se reconectando. E eu acho os dois fofos, então, enfim, tô aqui na torcida, mas uma torcida tímida. Vamos ver pra onde isso vai nos próximos episódios da temporada. Uma outra coisa que também acontece em relação a Laurel e ao John e ao Adam e tudo mais, é que a Laurel conta, né, menciona ali, na verdade, pro Adam, que a tia Julia e Sky não vão vir pro casamento. Gostei dessa menção, porque a tia Julia foi uma grande parte da temporada passada, né? Sky também, mas toda a segunda temporada girou ao redor das dinâmicas da tia Julia com a Susana. E o casamento é uma coisa importante, mas foi uma justificativa ali que o roteiro encontra pra explicar por que a gente não vai ter a presença da tia Julia e de Sky no casamento, né? Acho que muito mais do que só essa justificativa, deve ter sido uma questão de disponibilidade de agenda, né? Mas foi bom isso ter sido mencionado aqui. Vamos falar então agora sobre os momentos pré-despedida de solteiro, quando eles ainda estão ali na casa de praia, antes deles saírem pros bares. Inclusive, falando em bares, gente, pra mim Cousins era um lugar desse tamanho. Como é que tem tanto bar nessa cidade que eles vão pra vários bares, né? Uma noite, uma vida noturna intensa nessa cidade. Mas enfim, vamos falar dos momentos antes da despedida de solteiro. Tá todo mundo ali na piscina, né? E tem uma cena da Anika conversando com a Belly e com a Taylor na piscina. E a Anika fala, eu quero muito pegar alguém hoje, né? Quem é que tá solteiro aí? E aí, a pessoa solteira é o Conrad. E aí o Jeremiah também quer que o Conrad, né, já tinha dito no episódio passado, que o Conrad e a Anika tenham ali alguma coisa, se divirtam juntos. Nossa, nada a ver, nada a ver. E nesse momento, né, a Belly vira e fala, não, tudo bem, se você quiser ficar com o Conrad, tudo bem. Senhora, presta atenção nos absurdos que você tá falando. E a Taylor fala pra Anika, melhor não fazer isso. Porque a Taylor sabe, no fundo, que a Belly ainda tem, né, uma questão ali com o Conrad. Acho que a Taylor não tem todas as informações, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente nesse vídeo, mas ela conhece a amiga e ela sabe que não seria tudo bem se a Anika ficasse com o Conrad. Inclusive a gente descobre que a Taylor e o Jeremiah já ficaram na 7ª série, e que a Belly ficou guardando a porta. Realmente bem saudável. Todas as relações desse grupo de pessoas muito, muito saudáveis, né? A gente vê as cenas dos grupos, né, das meninas e dos meninos ensaiando a coreografia que cada um vai apresentar no casamento. Ai, não tenho nem o que dizer sobre isso, pra ser sincera. É isso aí. Mas acho que foi uma cena... Foram 2 cenas, na verdade, né? Divertidas. Num episódio que é bastante tenso, né? Acho que esse episódio ele tenta equilibrar muito a seriedade do casamento se aproximando, da Belly confusa com seus próprios sentimentos, do Conrad sofrendo. Também vamos falar do sofrimento do Conrad mais pra frente. Mas equilibrar isso com alguns momentos um pouquinho mais divertidos, né, em algumas cenas específicas, porque é legal, no fim das contas, ver esse grupo de jovens e as dinâmicas entre eles se divertindo antes do caos acontecer. A gente tem o Sabiá quebrando um dos vasos que o Conrad e a Belly tinham comprado juntos, mas que agora não são necessários, porque quem vai pagar pelo casamento é o Adam, e esses vasos eles iam ser pras flores quando o casamento ainda era pequenininho, eles estavam tentando bancar sozinhos, né, o Jeremiah e a Belly. Mas eu acho que esse momento também, né, da quebra do vaso é complexo, porque representa uma quebra, não necessariamente uma quebra, mas quando o Conrad vê o vaso quebrando, quando a Belly também, quando eles escutam, né, o vaso quebrando, não é só o vaso, mas é o momento que eles dividiram enquanto eles estavam comprando aquele vaso juntos anteriormente na temporada, né? Então eu acho que é uma coisinha bem pequena, mas que também traz uma cutucada, uma dorzinha neles, justamente porque esse vaso não representa só o vaso quebrando, esse vaso representa muito mais. Se esse casamento seguir adiante, é uma quebra ainda maior no que existiu e, em teoria, ainda existe, né, entre a Belly e o Conrad. Outra cena antes da despedida. O Jeremiah e a Belly estão sozinhos, ele fala pra ela, faz tempo que a gente não consegue ficar só nós dois juntos, né, faz tempo que eu não te vejo. E aí eles começam a ficar e é com a intenção de sexo, né, o Jeremiah quer transar com a Belly, que tudo bem, eles são namorados há quantos anos, né, 4 anos. Mas nesse momento, tem uma hora em que a Belly se rende e daí ela tá ali dentro, né, no momento e tudo mais, os dois transam e parece que ela tá curtindo e beleza. Mas no começo ela tá meio se afastando, meio evitando. De novo, porque os sentimentos dela estão bagunçados e porque ela não tá conseguindo estar 100% presente ali. Ela ainda tá pensando no Conrad. Ela sabe que, no fim das contas, não é justo com o Jeremiah ela ficar com ele e tá pensando no Conrad. Mas, senhora, você vai se casar. Então, se você não tá achando que as coisas estão no lugar, na sua cabeça, no seu
seu coração, não leve esse casamento adiante. E aí depois deles transarem, tem momentos onde eles estão ali na cama e eles marcam de se encontrar depois das respectivas despedidas. E aí eles fazem aquele negócio que eles sempre fazem de tentar ler o pensamento um do outro, só que um tá pensando uma coisa, o outro tá pensando outra. É sobre o lugar onde eles vão se encontrar. E aí o Jeremiah fala, ai, na piscina. E a Belly fala, ai, na praia. Então, isso mostra um pouco de como eles não estão sincronizados, né? De como realmente a dinâmica entre eles não tá muito no lugar onde esteve nos últimos anos. Mas uma coisa que eu fiquei pensando foi, a piscina me lembra mais Jeremiah e Belly do que a praia, porque foi onde eles tiveram o primeiro beijo deles na primeira temporada, né? Foi na piscina. Enquanto a praia, pra mim, é uma representação muito mais dos momentos em que a Belly compartilhou com o Conrad. Então fica aqui esse insight pra vocês. A gente também tem nesse episódio duas conversas bastante significativas entre o Conrad e o Jeremiah. Duas conversas que eu acho que tem algumas coisas pra gente falar sobre nesse vídeo. A primeira acontece também antes da despedida de solteiro de fato começar, né? Os dois estão ali no sofá, eu acho, na casa de praia. E o Jeremiah conta pro Conrad que o pai ofereceu pra ele um trabalho em tempo integral. Um trabalho que daí ele poderia começar já no próximo semestre e ele teria que finalizar as aulas da faculdade à distância, o que é muito curioso, né? Porque a Belly desistiu de ir pra Paris pra eles poderem passar um semestre ali juntos na faculdade, o último semestre do Jeremiah, mas o Jeremiah já tá decidido a aceitar o trabalho do pai. Ele tá pensando ainda, mas ele tá bastante inclinado a aceitar esse trabalho que foi oferecido pra ele, sem considerar que daí ele não vai poder ficar na mesma cidade que a Belly. Tudo bem, não é tão longe Boston de Finch, né, da faculdade. Ainda assim, o que isso representa no fato de que agora os dois vão estar casados, eles estavam procurando um lugar pra morar, qual é que é? Tipo, qual é o plano a partir disso? Porque me parece que o Jeremiah não tá considerando a Belly nessa equação. E aí a gente tem o Conrad dizendo pro Jeremiah, você não aceitou esse trabalho, né? Porque eu quero que você faça uma coisa da sua vida que você realmente goste, e não que você se prenda aos negócios do nosso pai. Porque o Conrad fez esse caminho contrário, né? De procurar uma coisa que não tinha a ver com os negócios do pai, porque no fim das contas, os dois odeiam esse pai. Esse pai foi um pai muito merda pra ambos. E o Jeremiah tem essa necessidade de querer agradar o Adam, né? De tentar se esforçar pra agradar o Adam. Isso é uma grande merda, porque a gente vê como isso tem impactado a vida do Jeremiah, as dinâmicas dele com a Belly ao longo dos últimos episódios. E quando o Conrad diz isso pro Jeremiah, ele fala, eu só tenho 21 anos, eu nem sei o que eu quero da minha vida, eu não sei o que é que eu amo profissionalmente falando, né? Eu só sei que eu quero ficar com a Belly. Mas isso, de novo, traz à tona a falta de maturidade, traz à tona o fato de que eles são muito novos pra estarem se casando. Se ele não sabe nem o que é que ele quer fazer profissionalmente na vida dele, será que ele já tem condições de estabelecer um compromisso se casando com uma outra pessoa? Eu entendo que o Jeremiah tá dizendo que ele ama a Belly. Eu sei que muita gente não acredita nos sentimentos do Jeremiah. Eu não fui essa pessoa ao longo da série toda. Então eu sei que ele de fato ama ela. Mas o casamento, como a gente tem dito desde o primeiro episódio, não é uma boa ideia e é uma decisão que foi tomada muito por impulso, né? E nesse momento, o Jeremiah começa um papo de eu sei que você cuidou da casa, né? Obrigada por ter resolvido as coisas da casa durante esse verão. E eu sei que você cuidou da minha garota também. Mas os dois são interrompidos porque a Taylor vem e fala pra eles jogarem beer pong. E aí meio que essa conversa continua depois no bar, em um dos bares onde eles estão passando na despedida. Porque o Jeremiah vira de novo pro Conrad e retoma esse assunto. E fala pro Conrad, eu sei que você cuidou de mim a minha vida inteira. E o Conrad fala, claro que eu cuidei de você, você é meu irmão, né? É o meu dever. E o Jeremiah fala, você agora não precisa mais se preocupar, porque eu e a Belly vamos cuidar um do outro. Ela é a minha família, você entende isso, né, Conrad? Eu acho que nessa cena eu tive esse sentimento de que a construção desse personagem leva ele pra esse lugar de realmente querer jogar algumas coisas na cara do Conrad por ter tido essa comparação, né? Ter feito essa comparação com o irmão a vida inteira. Mas se a gente analisar por um outro prisma, né? Eu acho que o Jeremiah também já tá sentindo que as coisas entre a Belly e o Conrad não estão 100% resolvidas. Porque ele vê os dois conversando em alguns momentos ao longo desse episódio e eu acho que isso já acende nele também uma sirene de atenção mesmo. De que os dois não são indiferentes um ao outro, né? De que claramente ainda existe alguma coisa ali entre eles. Antes de a gente de fato falar sobre a despedida de solteiro, vamos falar um pouquinho, vamos abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre Taylor, Steven e Denise, porque a gente sabe que esse triângulo amoroso tem se construído aí nessa temporada, tipo assim, Jenny Han, existem outros tipos de narrativas que não sejam triângulos amorosos, mas tudo bem, vamos aqui, vamos seguir aqui. Mas é a primeira vez que a gente vê a Taylor passando um tempo com o Steven e com a Denise também. Ela tinha conhecido a Denise, acho que no episódio anterior, se eu não me engano, mas
mas agora ela de fato conhece, né? As duas de fato se conhecem. E a gente tem a Taylor nesse episódio, igual uma idiota, querendo ajudar o Steven a ficar com a Denise. Porque ela tinha prometido no episódio anterior do chá de panela que os dois eram só amigos. Senhora, você tá se colocando numa situação que, cara, nada a ver, nada a ver. Eu sei que às vezes a gente se coloca em situações assim, mas eu fazia isso quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Já tem 21, não é uma adulta, mas será que precisava se colocar... Tem 20, né, porque acho que ela é um ano mais velha, mais nova, perdão, que o Jeremiah, porque ela tem a mesma idade da Belly. Assim, será que você precisa se colocar neste lugar? Talvez não. E aí a gente tem duas perspectivas diferentes, né? O Steven vai junto com a Denise pra despedida de solteiro, e de um lado a gente tem o Jeremiah incentivando o Steven a ficar com a Denise, e por outro lado a gente tem o Conrad questionando isso. Você de fato vai fazer isso na frente da Taylor? Tipo, vocês têm uma história super longa. Você vai colocar a Taylor nessa posição, né? Então, de novo, a gente tem os dois irmãos se mostrando muito diferentes em relação a esse tipo de posicionamento. Eu acho que é isso que a série quer dizer pra gente nesse momento, né? Isso é um reflexo também de como os dois se posicionam diante da Belly, né? E diante, por exemplo, da traição ou da sequer possibilidade de estar com uma outra pessoa estando apaixonados pela Belly. Faz sentido o que eu tô dizendo? Em determinado momento, a despedida de solteiro, a Taylor chama a Denise pra ficar com as meninas, porque ela tava indo participar dos rolês com os meninos, porque ela conhece o Jeremiah e o Steven. Só que a Taylor claramente chama a Denise pra ir com elas pra afastar, né, ela do Steven. E eu compreendo, entendeu? Porque ela tá com ciúmes, óbvio, é compreensível. Mas aí não dá 2 minutos, ela vira pra Denise e fala: eu acho que você devia ligar pro Steven e ir atrás dele, porque você é o tipo de garota que eu sempre achei que ia ser a garota certa pra ele. Senhora, você tá se passando. Você está se passando. E aí a Denise, de fato, liga pro Steven e vai atrás dele. Tipo assim, o que é isso? Sabe? E os dois estão quase se beijando no hotel onde a Denise tá ficando, quando a Lucinda, mãe da Taylor, aparece e ela claramente tá chateada por causa da conversa que ela teve com a Taylor, né? Ela ligou pra Taylor perguntando: e aí, você e o Steven já voltaram? E a Taylor contou que não, que ele tá com a Denise, e ela fala pra mãe: eu não quero ser igual você, que fica correndo atrás das pessoas mesmo quando elas claramente não me querem. E a Lucinda fica muito chateada com essa fala da Taylor, e com razão também, né? Então ela tá um pouco bêbada ali, ela tá triste. E aí o Steven larga a Denise pra cuidar da Lucinda, mostrando pra gente que, apesar dele tá assim, meio interessado na Denise, ele ainda ama a Taylor, é com ela que ele se preocupa. Mas vamos ver pra onde isso vai de novo, né, nos próximos episódios, porque a gente ainda não teve uma resolução pra esse potencial triângulo amoroso. Mas eu vou abrir um parênteses aqui com vocês, que é: eu tinha certeza no começo do episódio, já faz um tempo que eu tô tendo essa vibe, mas caiu por terra, né? Mas eu achei que a gente fosse descobrir nesse episódio que a Denise gosta de meninas e não de meninos. Porque a gente até agora não tinha tido uma conversa de fato entre os dois sobre a possibilidade deles terem alguma coisa que não fosse uma amizade ou uma parceria profissional. Então eu achei que a série tava construindo isso pra esse caminho, mas pra enganar a gente, depois a gente descobrir que na verdade a Denise gostava de garotas e não de garotos. E aí, em determinado momento, eu até senti que de repente fosse rolar alguma coisa entre a Denise e a Annika. Eu tive essa epifania. Mas isso não aconteceu, porque a Denise de fato estava interessada no Steven e os dois quase se beijaram, né? Mas só compartilhando mesmo um pensamento que eu tive. Eu já tinha tido esse pensamento antes, de que talvez isso pudesse ser uma forma da história surpreender a gente. E surpreendeu o Steven, que tava achando que tava indo pra um lugar com a Denise, mas na verdade não. E aí eu tive essa sensação nesse episódio, mas isso não aconteceu. Só que agora focando, então, no nosso triângulo amoroso principal, né, Belly, Conrad e Jeremiah, a Belly está surtando na despedida de solteiro dela. Ela não tá boa da cabeça, ela tá uma bagunça de sentimentos, porque claramente ela tá prestes a se casar com o Jeremiah, faltam 3 dias pro casamento, e ela ainda ama o Conrad, e ela não consegue sequer admitir isso pra ela mesma. Não é nem que ela não tá falando isso pra outras pessoas, ela não consegue admitir pra ela mesma, justamente, creio eu, porque ela entende o quão problemático é tudo isso, o quão complicada é essa situação, né? Tem um momento dela com a Taylor onde ela tá meio emocionadinha, agradecendo a Taylor por tudo que a Taylor tem feito por ela, e elas são bem fofinhas ali, né? A Belly sou eu, que quando fico bêbada eu fico assim, querendo abraçar todo mundo, querendo, sabe assim? Eu sou desse jeito também. Mas a Belly descobre nesse momento que não foi a Taylor que convenceu a mãe dela a apoiar o casamento e aí no chá de panela e a comparecer no grande dia, porque ela tava achando que tinha sido a Taylor que tinha conseguido esse feito. E aí ela percebe instantaneamente que foi o Conrad que fez isso. E a gente tem um flashback do passado, onde
onde a gente vê a Belly e o Conrad pequenininhos no shopping. E aí ele deixa ela ficar sozinha por uma hora ali no shopping, mas ela perde a noção do tempo e ele fica super preocupado com ela. E os dois quase brigam ali quando crianças, mas o Conrad, o que o flashback tá dizendo pra gente o Conrad nunca conseguiu ficar de fato bravo com a Belly. Ele sempre cuidou dela e ele sempre, né, quis fazer ela se sentir melhor. E sempre soube o que ela precisava no momento em que ela precisava daquela coisa. E aí no flashback tá tocando Robin, da Taylor Swift, de fundo. Então, nesse momento a gente tem, no presente, né, os meninos e as meninas se encontrando no meio da rua. É nesse momento, inclusive, que a Taylor chama a Denise pra ir com elas, e não com os meninos. Mas aí, então, a Belly primeiro vê o Conrad, e ela tá com uma cara horrível, de confusão de sentimentos mesmo, de tristeza, de peso. E ela vê o Jeremiah e o rosto dela se ilumina. E a leitura que eu faço desse momento é: quando ela vê o Jeremiah representa algo mais fácil pra ela. A gente já falou disso no episódio anterior, e eu não quero que as pessoas entendam que eu tô falando de outra maneira. Eu não tô necessariamente dizendo que mais fácil é igual a melhor, ou é igual ao certo pra você. Não é isso. Mas é a representação do que a série tá dizendo pra gente já há algum tempo, né? O Jeremiah é o melhor amigo da Belly, a vida com ele é mais leve, é mais fácil, justamente porque falta um pouco de responsabilidade, de amadurecimento pra ele. Então, a Belly se ilumina e ela sorri ali com o Jeremiah, os dois se beijam e tudo mais, mas instantaneamente quando ela vê o Conrad de novo, isso transforma ela numa bagunça de sentimentos, porque no fim das contas é ele quem ela ama, né? Eu acho que, de novo, a temporada tá dizendo isso pra gente o tempo todo, né? Tá dizendo pra gente que a Belly e o Conrad são incapazes de superar um ao outro. E aí ela confronta o Conrad e o Conrad diz pra ela que sim, foi ele quem convenceu a Laurel a estar presente nesse momento todo ali da vida da Belly. E aí eles seguem caminhos separados, né? As despedidas são separadas, mas a gente vê as meninas numa balada e a gente vê a Belly dançando ao som de We Can't Be Friends, da Ariana Grande, que basicamente diz: olha, não, eu não posso ser sua amiga, a gente não pode ser amigos e eu vou esperar pelo seu amor e eu gosto de fingir que a gente pode ser amigos, mas na verdade não tem condição disso acontecer. E a Belly tá pensando no Conrad. E ela vai pro banheiro e ela surta. Inclusive porque também ela tá um pouco chapada porque ela comeu um gummy de maconha. E ela não tá acostumada a comer ou fumar maconha, né? Também outra coisa que a série tem dito pra gente, que o Jeremiah faz muito isso, que às vezes a Taylor faz isso, mas a Belly não. E ela surta no banheiro e a Taylor tá lá tentando dar um apoio. E nesse momento, onde a Belly conta do Natal, né? De como ela e o Conrad passaram um dia todo ali na casa de praia e ela não contou isso pra ninguém. E a Taylor questiona ela: por que é que você não contou isso pra ninguém? Se não aconteceu nada entre vocês, não aconteceu nada, tá tudo certo. E eu acho que também é uma representação de como a Belly entende que, mesmo não acontecendo nada, o que ela sente pelo Conrad já é uma espécie de traição em relação ao Jeremiah. Tipo, o sentimento que ela tem já é grande o suficiente pra que isso pareça errado quando ela tá comprometida com o Jeremiah, né? Então ela entende o peso disso. É por isso que ela não conta pra ninguém que ela e o Conrad se encontraram nesse momento. É por isso que ela age como se eles estivessem se reencontrando agora, depois de tanto tempo. E nesse momento a Taylor fala pra ela: não, tá tudo certo, o seu casamento dos sonhos tá prestes a acontecer. E a Belly fala: não é o meu casamento dos sonhos. Eu nunca nem tive um casamento dos sonhos. A única coisa que eu sempre sonhei no dia do meu casamento era que o Conrad fosse o noivo. Gente, pelo amor de Deus, tá? E a Taylor tenta acalmar a Belly, tenta colocar a cabeça da Belly no lugar. E eu sei que muita gente vai dizer: ai, a Taylor é uma péssima amiga porque ela fica apoiando o Jeremiah quando na verdade a Belly gosta do Conrad. Ô, gente, calma. Eu sou uma defensora da Taylor, tá? Eu defenderei a Taylor até o fim, porque se a gente olhar pra esse episódio e a gente entender o lado da Taylor, tipo assim, cara, a Taylor tá passando por um problemão nesse episódio. Ela tá lidando com o fato de que o cara que ela gosta tá com outra garota, né? E ela tá jogando o cara que ela gosta pra outra garota como um mecanismo de defesa. E ainda assim, ela prioriza os sentimentos da Belly. Ainda assim, ela tá ali tentando segurar as pontas da Belly. Tipo, eu acho que, sim, a Taylor tem um ranço do Conrad, e eu não acho que esse ranço seja injustificável. Porque eu acho que a Taylor não tem todas as informações do lado do Conrad, justamente porque o Conrad nunca foi muito claro sobre tudo que ele tava sentindo e pensando. Ele tá começando a fazer isso nesse episódio. Então, o que a Taylor sabe é que o Conrad machucou muito a Belly depois de anos machucando também a Belly, né? Tipo, anos onde a Belly tinha sentimentos pelo Conrad, ele não fazia nada a respeito, ele só enrolava ela. Claro, ele tinha os motivos dele, não tô dizendo que não, mas daí os dois ficam juntos e o que ele faz é imediatamente machucar a Belly. Quando a perspectiva que ela tem do Jeremiah é: putz, eles viveram 4 anos juntos e ela viu quanto esse relacionamento fez bem pra Belly. Claro, o Jeremiah errou com a traição. Ninguém tá dizendo que não, a própria Taylor disse que sim. Mas
o que a Taylor faz é entender que a Belly chegou num lugar onde ela perdoou esse erro e tem 1 milhão de outras coisas boas desse relacionamento que a Taylor viu acontecendo, enquanto ela não teve esse contato todo com o Conrad. E eu acho que no momento em que a Belly disser pra Taylor, não, eu não quero me casar com o Jeremiah porque eu ainda amo o Conrad, eu acho que a Taylor vai apoiar se for necessário. Eu não acho que ela é contra isso, mas eu acho que ela tem uma outra visão, que inclusive é uma visão que a gente, enquanto público, nem tem, porque os últimos 4 anos não foram mostrados na tela pra gente. A Belly também não é honesta com os seus próprios sentimentos nem pra ela, muito menos pra Taylor, né? Então o que a Taylor acha é que a Belly tá surtando ali nesse momento por conta do casamento e do peso que isso tem, nananã, quando na verdade é muito mais do que isso, quando na verdade o Conrad é o amor da vida da Belly e ela não tem coragem de admitir isso nem pra ela mesma, quem dirá pra sua melhor amiga. Então tudo bem, não tô dizendo que a Taylor é perfeita, talvez ela mesma pudesse enxergar isso sozinha, já que elas são tão amigas, mas eu acho que a Taylor tá fazendo o que ela pode diante das informações que ela tem, diante do que ela sabe. É complexo pra Taylor também. Então ela tá sendo a amiga que ela pode, ela tá sendo uma boa amiga considerando tudo que tá acontecendo com ela, e ela sempre deixa os seus sentimentos de lado pra tá ali pela Belly quando a Belly precisa essa temporada inteira. Enquanto isso tá acontecendo com a Belly, do outro lado a gente tem o Conrad descobrindo que o Jeremiah ficou com uma outra garota. Nesse momento eu achei que o Conrad fosse dar um soco no Jeremiah, eu tinha certeza que isso ia acontecer, mas acho que vai ficar pro próximo episódio, porque o Jeremiah tava passando mal, tava vomitando, então o Conrad nem consegue confrontar o Jeremiah sobre isso. Mas é porque o Jeremiah tá passando tão mal, bebeu tanto, que ele não vai encontrar a Belly na praia como eles tinham combinado. Ele acaba chegando em casa, né, os meninos levam ele pra casa, e ele capota em casa depois de vomitar mais um pouco. Mas então quando a Belly vai pra praia, quem tá lá não é o Jeremiah, é o Conrad. E o Conrad tá pensando em tudo, né? Nos sentimentos dele, na recém-descoberta que ele fez, né? De que o Jeremiah então traiu a Belly, né? Ficou com outra garota recentemente. Mesmo que eles estivessem terminados, acho que o Conrad nem tem essa informação, né? Mas o Conrad tá alucinado com essa possibilidade. E ele acha que a Belly não sabe. Então ele vai contar pra Belly, ele pede pra conversar com ela. Ela aceita, né? Ela não quer muito, porque ela sabe que se ela ficar perto do Conrad, isso é perigoso pra ela. Ela pode ter ali uma recaída, né? E ela vai precisar lidar com os sentimentos que ela tá escondendo, mas o Conrad diz pra ela, olha, o Jeremiah te traiu. E ela fala, ah, bom, eu já sei. E o Conrad fica tipo, como assim? Como assim? Você já sabe e você tá prestes a se casar com ele, sendo que isso aconteceu esses dias. E a Belly tem coragem de falar pra ele, ei, não julgue o Jeremiah. Não é assim que ela fala, né? Mas basicamente é. Porque não vem não, entendeu? Que com você eu passei coisas muito piores. Senhora, pera lá, tudo bem. Conrad errou com você. Muitas vezes. Eu sou a primeira pessoa a apontar isso. Mas será que a sua balança não tá um pouco desequilibrada? Será que não tá um pouquinho desequilibrada? E a análise que eu fiz em relação a isso, talvez seja, né? Talvez a representação disso seja. As coisas que o Conrad fez pra Belly no passado tem muito mais peso do que essa traição emocional que o Jeremiah fez em relação a Belly. Talvez porque os sentimentos da Belly pelo Conrad sejam de fato muito intensos e muito relevantes, enquanto a Belly não tem esse mesmo tipo de sentimento com o Jeremiah. Então as coisas que o Jeremiah faz não tem a capacidade de machucá-la tanto quanto as coisas que o Conrad fez machucaram ela. Faz sentido essa análise? O que é que vocês acham disso? Porque pra mim, talvez seja exatamente isso que a série esteja dizendo pra gente. Cara, e toda essa sequência da praia me deixou um pouco desestabilizada, um pouco desequilibrada da cabeça. Essa cena foi desumana. Eu fiquei aos prantos, tá? Fiquei aos prantos. Acabou comigo essa cena. Eu já nem sei mais o que é que eu acho desse triângulo amoroso todo. Eu tô, entendeu? Boa da cabeça, eu também não estou. Porque aí a gente tem o Conrad percebendo que é isso, é nesse momento. Se ele não disser o que ele sente neste momento, acabou. Se ele não disser o que ele sente nesse momento, meu filho, só se você falar eu tenho alguma coisa contra quando o padre perguntar se alguém se opõe ao casamento, entendeu? Porque faltam 3 dias pra esse casamento. Que timing é esse, Conrad? Você teve 4 anos. Deveria ter dito antes, mas eu acho que ele ficou tentando esperar a Belly, não conseguiu, a gente já sabe de tudo isso. Mas nesse momento, o Conrad vira pra Belly e diz que ainda ama, que no fim das contas, essa reação que ele tá tendo não é nem pelo que o Jeremiah fez ou não fez, mas é porque ele ainda ama a Belly. Ele tem coragem de dizer depois de todo esse tempo. E ele diz pra ela que ele acha que ele nunca vai ser capaz de superar ela, que ela sempre vai viver no coração dele. E a Belly surda também, porque ela também tem esse sentimento, mas ela não tá pronta pra admitir, né? E aí ela acaba machucando todo mundo no meio desse caminho. Mas ela fala uma coisa pro Conrad, e ela tem razão na fala dela, que é, você dizer isso agora é muito errado. E é muito errado mesmo.
Porque se a gente for analisar de forma crítica, né, de forma racional, sim, é muito errado o Conrad tá dizendo isso pra Belly, faltando 3 dias pra ela se casar com o irmão dele. Mas tem tanta coisa errada, né? E a gente vai ignorar esse timing dele pelo bem da narrativa. A gente vai deixar isso de lado. Porque talvez melhor dizer agora do que deixar o casamento acontecer sem dizer nada e depois ficar se perguntando: e se eu tivesse dito? E se eu tivesse feito alguma coisa? E ele fala pra ela que ele errou quando 4 anos atrás ele deixou ela ir e falou pra ela ficar com o Jeremiah. A gente já sabia que ele tinha errado, mas, de novo, problemas de comunicação que o Conrad sempre teve. Ele não devia ter deixado isso acontecer. E ele não deveria ter deixado 4 anos se passarem, cara. E é aquilo, né? Eu acho que o relacionamento da Belly com o Jeremiah só durou tanto tempo, infelizmente, eu falo isso a partir de uma perspectiva de alguém que sempre gostou mais do Jeremiah enquanto personagem do que do Conrad, que torcia mais por ele pela Belly do que pelo Conrad pela Belly, mas só funcionou esse relacionamento porque o Conrad se manteve 100% afastado, porque é a Belly ficar perto dele, que é o que tem acontecido nessa temporada, que ela perde a noção de tudo, né, que nada mais no mundo importa, que a racionalidade vai pro beleléu. Porque ela é loucamente apaixonada por ele. A gente vê isso nessa cena especificamente, mas nesse episódio como um todo. O Conrad só deixou a Belly ir embora e se afastar porque ele achou que, diante de quem ele era naquele momento, ele ia acabar machucando ela. E ele fala que se odeia por estar fazendo isso com o Jeremiah. Claro que sim, o Jeremiah é irmão dele. Ele quer o melhor pro Jeremiah, ele ama o Jeremiah, ele se importa com o Jeremiah é a família dele. Mas ele fala pra Belly que quando ele vê ela e o Jeremiah juntos, ele acaba odiando o irmão. E ele pede pra Belly não se casar com o Jeremiah. Ele fala pra ela: não fica com o Jeremiah, fica comigo. Pelo amor de Deus do céu. Eu não tenho nem palavras. Porque, de novo, é muito foda ele tá dizendo isso pra ela, considerando a relação que ela tem com o irmão dele. É complexo, é errado ele tá falando isso, se a gente for analisar. Mas, ao mesmo tempo, é o que ele sente, é melhor ele falar agora do que ele não falar. Então, é um emaranhado de sentimentos, de confusões nessa cena. É uma cena muito foda, cara. Muito, muito, muito foda. E a Belly tem coragem de machucar o Conrad ainda mais nesse momento, que eu acho que também não é legal da parte dela. Porque ela fala pra ele: ai, você nunca vai ser pra mim o que Jeremiah é. Ele é meu melhor amigo, ele me ama acima de tudo, ele não vai embora quando as coisas ficam difíceis, ninguém nunca me tratou como ele me trata, você muito menos, eu e você nunca fomos nada. Ela tem coragem de dizer isso pra ele, quando todo mundo sabe que isso não é verdade. Quando ela sabe que isso não é verdade. Mas é uma espécie de mecanismo de defesa dela pra ela mesma, porque ela não tem condições de lidar com os sentimentos dela. Então, pra mim, no fim das contas, a mais errada de todos nessa série é a Belly, que fica brincando com os sentimentos desses dois irmãos, porque ela mesma não tem maturidade suficiente pra lidar com os próprios sentimentos. E o Conrad fica aos prantos. Ele fica aos prantos. E é isso aí, tipo, essa era a última cartada dele, né? Acho que era o último movimento que ele tinha condições de fazer. Porque se depois de ter dito tudo que ele disse, a Belly disse: não é você, você e eu não somos nada, é o Jeremiah, quero ficar com o Jeremiah, o que é que ele vai fazer, cara? Só que aí quando a Belly vai embora, ao som inclusive de Billie Eilish, tá? De When the Party's Over, ela sai e ela também tem um colapso, ela também começa a chorar compulsivamente. Porque ela sabe que tudo que ela acabou de dizer, na verdade, não tem fundamento nenhum. Nada do que ela disse é verdade. Ela tem sentimentos por ele. E ela não se sente em relação a Jeremiah do jeito que ela se sente em relação ao Conrad. E é uma merda, isso é uma merda. De novo, tô falando isso a partir da perspectiva de alguém que torceu a série toda pelo Jeremiah. Mas é o que é. É claro como água que a Belly ama o Conrad e não o Jeremiah. E ela vai pra casa, ela vê o Jeremiah no quarto que eles estão dormindo juntos ali, né, apagado, e ela quer dormir com a Taylor. Ela vai dormir com a Taylor, e ela não quer conversar com a Taylor, ela só quer estar perto ali da amiga, aí, porque não tem nem espaço pra ela na cama, né, do Jeremiah. E ela tá um caco. E a gente tem de trilha sonora na cena final do episódio, LOML, ou Lost of My Life, que é uma música da Taylor Swift, que é top músicas tristes da carreira da Taylor Swift. Essa música acaba comigo. Acaba comigo, essa música, tá? E a gente vê na cara da Belly a confusão que ela tá sentindo. A gente vê o Conrad sofrendo, a gente vê o Jeremiah dormindo sem nem ter a menor ideia de que isso tá acontecendo. E a gente vê a Belly tentando bater na parede, né? Que é uma coisa que ela sempre fez com o Jeremiah, porque os dois sempre dividiram um quarto. E ele sempre batia de volta. E é isso que ela quer. Ela quer bater na parede e receber essa resposta. E isso seria uma espécie de conforto pra ela de que tudo vai ficar bem. De que os dois, de fato, são ali algo pra dar certo. De que os dois, de fato, devem ficar juntos. Só que a gente não tem resposta
porque o Jeremiah tá apagado, porque ele bebeu todas na despedida de solteiro, então ele não tem nem ideia de que isso tudo tá acontecendo. Mas a falta de resposta, nesse momento, também é uma espécie de metáfora, de representação pra como a Belly tá se sentindo perdida nisso tudo e pra como, de repente, talvez o Jeremiah não seja a resposta que ela acha que ele é. Gente, eu tô me tremendo com esse episódio. Meu Deus do céu. Juro, eu acabei o episódio aos prantos. E eu acho que o próximo episódio é o episódio do casamento, não tem como, né? Não tem mais o que acontecer antes do casamento. A gente acha o quê? Que a Belly vai... Não me contem, quem souber do livro, não me conte, que eu quero descobrir sozinha. A gente acha que o casamento vai acabar, não vai nem acontecer, ou a gente acha que a Belly vai de fato entrar no altar e vai perceber que ela não quer se casar no meio do casamento. Gente, isso seria horroroso com o Jeremiah. Tipo assim, tudo bem, mesmo quem odeia o Jeremiah, o que eu não entendo, esse ódio tão forte, eu entendo não gostar do personagem, preferir o Conrad e tudo mais, acho que aí é individual, mas eu acho que o Jeremiah também não merece algumas coisas que acontecem com ele nessa série. Mas será que então a Belly vai abandonar o Jer no meio do altar e o Jeremiah vai ficar com cara de tacho no meio do altar? Que isso também seria um pouco demais, vocês não acham? Eu não sei, vamos aguardar então a semana que vem e a gente volta pra conversar sobre o próximo episódio, que é o 8º. Então a gente ainda tem 8, 9, 10, 11, 4 episódios até o fim da temporada e eu não sei o que é que vai acontecer nesses 4 episódios, honestamente. E não me contem, tá bom? É isso que eu tinha pra falar com vocês sobre o episódio dessa semana. Deixem um joinha, se inscrevam no canal e me contem as impressões de vocês desse 7º episódio, tá bem? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!